Então, não deve ser um grito sem sentido. Você está gritando com o dog para que ele tenha um tipo de comportamento, mas ele não sabe qual é esse comportamento. A técnica a ser usada para ele sentar, deitar, ficar, ele precisa entender essa técnica. Aí depois que o dog entende aquele comando, que ele entende o comportamento que ele deve ter, aí caso ele não queira obedecer mais porque já entende, ele já compreende, ele não quer obedecer porque ele não entende. Ele não quer obedecer porque ele não está vendo a sua liderança. Aí sim você usa a sua força psicológica, que não é o grito. É claro que a gente fala um pouco mais alto em certas situações, mas não é o grito. Mas é o que o grito está querendo dizer sobre aquilo que o dog já entende. Ele já compreende aquilo. Quando você pega um cachorro já filhote, dificilmente você vai usar força física. Só se ele for bastante dominante mesmo e ele está numa situação onde realmente é necessário, que existem situações que são necessárias. Um adestrador profissional, ele pega um cachorro adulto. Em alguns casos, eles têm que usar uma força física. Às vezes ele tem que usar uma coleira eletrônica, você usar o enforcador. Então tudo isso é uma força física. Você usar algum instrumento para subjugar a força física do dog. Em alguns casos é necessário. Mas o discurso, alguns dias anteriores, não era esse, que nosso governo é Cristo, que nosso governo é o céu, e etc e tal. E as pessoas gritando, tinham poucas pessoas, pouquíssimas pessoas ontem no culto, e as pessoas gritando quando se incentivava a reeleição desse candidato, líderes, gritando dentro da igreja. Então, assim, isso é culto a Deus? Isso é culto ao Senhor Jesus Cristo? Aí depois ficou se forçando para os crentes se alegrar. Profecias e revelações, todas essas coisas. Eu não estava triste. Meu reino não é aqui, minha justiça não é aqui. Eu não estou esperando o governo do anticristo. Eu não estou esperando para o governo deste mundo. Eu estou esperando pelo governo de Cristo. Pelo milênio. Pelo reinado eterno do Senhor Jesus Cristo. Então, eu fico imaginando Paulo nos dias de hoje. Ele chegaria numa congregação dessa e falaria: vocês são carnais. Porque se na época que Paulo estava aqui como homem, ele exortou os crentes que estava tomando partidarismo por Pedro, outros por Paulo e outros por Apolo, que eram os discípulos, homens santos, se não eram nem no contexto de presidência de uma nação, se Paulo chamou pessoas daquela congregação de carnais, e hoje que as pessoas fazem partidarismo político, que fazem campanha usando o altar dentro da congregação. Fora, você tem a sua liberdade, mas nem tudo edifica. No seu Face, no seu Instagram. Então, agora, usando o altar para fazer campanha por um candidato que não iria ganhar, porque Deus sabia que ele não iria ganhar. Eu comento no outro vídeo que os presidentes, governadores, eles já foram predestinados, escolhidos antes da fundação do mundo, pela soberania de Deus, pelo propósito de Deus. Até o governo do anticristo é predestinado. A vitória do anticristo sobre os santos está lá no livro de Apocalipse. Apocalipse 13:7, está lá falando. E as pessoas combatem contra o evangelho. Os próprios líderes, os próprios pastores combatem contra o evangelho.